Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E dessa vez, pessoal, a gente trouxe dois carros aqui com uma proposta bastante familiar. Para isso, a gente juntou aqui o Jeep Compass com a Chevrolet Equinox. O objetivo desse vídeo é mostrar o que cada um pode oferecer para vocês. E aqui no caso, estamos usando o Compass com o motor Flex, justamente para ser bastante equilibrado. Da mesma forma que estamos usando a Equinox, que tem somente tração na roda dianteira. A gente sabe que existe a tração sob demanda da Equinox, mesmo com o motor a gasolina. Então a gente procurou equilibrar o máximo possível os dois modelos numa proposta de valor e até mesmo de foco de mercado. Mas antes da gente começar esse comparativo, a gente tem que fazer um adendo muito importante aqui. Trouxemos aqui a Equinox na versão Midnight. Ela é uma abaixo da 1.5 Premier, que tem a tração AWD, aquela tração integral sob demanda. Essa aqui só tem tração nas rodas dianteiras. Porém, aqui desse lado, eu tenho o Jeep Compass Limited. Mas o carro certo para esse comparativo seria o Jeep Compass Longitude, que estaria muito mais próximo aqui da Equinox em matéria de preço e até mesmo de equipamentos. Então por que a gente pegou o Limited? Pessoal, no meio dessa pandemia está muito difícil conseguir os carros das versões certas. A gente tem feito um trabalho muito forte junto às montadoras que têm atendido a gente em caráter muito especial. Então o que nós vamos fazer aqui? Do Jeep Compass Longitude para o Limited, o que muda basicamente são equipamentos. Então nós vamos desconsiderar os equipamentos do Longitude e vamos comparar aquilo que os dois carros ficam muito próximos e, aliás, o Longitude é muito parecido com o Limited, que seria motorização, entre eixos, espaço no banco traseiro, porta-malas e dinâmica de condução. Então, tudo isso não muda do Longitude para o Limited Flex. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós vamos comparar os dois produtos. Mas já vou avisando vocês, nós teremos um vídeo independente somente da Equinox Midnight e também teremos um vídeo independente, aí sim, do Jeep Compass Limited, para falar de todos esses outros equipamentos que o Jeep Compass Limited traz. E antes que alguém já pergunte ou comente aí no vídeo se nós estamos comparando os dois SUVs, eu já vou colocar a nossa posição aqui do canal. Pra gente, aqui no Comprecar TV, nós consideramos esses dois modelos aqui como crossovers e não SUVs. Por que isso, tá? A gente sabe que o Jeep Compass utiliza aí a plataforma Small Wide 4x4, que é uma plataforma muito utilizada aí também pela própria Fiat, né, e a própria Jeep, onde você tem aí Jeep Renegade e você também tem a Fiat Toro. E a gente sabe que existe uma versão aqui do Jeep Compass que é a Trailhawk, que tem tração sob demanda, motor a diesel, câmbio automático de 9 marchas e tudo mais. E essa plataforma Small Wide 4x4 é uma plataforma, vamos dizer assim, de um SUV compacto. Mas por que eu considero esse aqui como um crossover? Porque esse aqui tem um motor flex e somente tração nas rodas dianteiras. Então ele não tem todos aqueles apetrechos que são necessários para um SUV legítimo. Dessa forma estou considerando isso aqui como crossover. A mesma coisa acontece aqui com a Equinox. Afinal de contas, ela utiliza a plataforma do Chevrolet Cruze. E nesta versão aqui, ela também só tem tração nas rodas dianteiras. Ainda que mesmo quando ela tem tração sob demanda, a AWD, não dá para considerá-la um SUV por conta de altura em relação ao solo, ângulo de ataque e ângulo de saída. Dessa forma, pessoal, no nosso conceito aqui, vamos considerar crossovers. Mas se você quiser chamar os dois de SUV, nenhum problema. Chegando nessa parte aqui, do que os carros têm sob o capô, a gente tem coisas que são bem parecidas e outras que são bem diferentes. Bom, de cara, pessoal, os dois carros usam aí a vareta tradicional para sustentar o capô e os dois têm a manta acústica. Agora vamos falar das coisas parecidas. Quando a gente vem aqui no Jeep Compass, esse motor que está aqui, o Tiger Shark, ele varia de potência de 159 cavalos na gasolina a 166 no etanol, ele é flex. Quando a gente vem aqui para a Equinox, o motor da Equinox entrega 172 cavalos, é somente a gasolina. Aqui vocês podem ver que a questão de potência dos dois carros é relativamente próxima, afinal de 166 cavalos para 172, a diferença é bem pequenininha, né? Agora, os dois motores também estão associados a transmissões automáticas de 6 marchas e os dois carros têm tração dianteira. Só que as semelhanças vão parando por aí, porque tem muita diferença aqui. Aqui o motor é um 2.0 litros flex com injeção indireta, tá, pessoal? O torque desse motor aqui vai de 19,9 na gasolina a 20,5 no etanol. Esse
O motor aqui também tem duplo comando com variação, tanto na admissão quanto na exaustão. Inclusive aqui nós temos o sistema Start-Stop, aquele que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas no semáforo para você economizar um pouco de combustível e baixar também as emissões. E outro detalhe, ele usa a bateria do tipo EFB, Enhanced Fluid Battery. Nós temos um vídeo no nosso canal que explica detalhadamente a diferença dessas baterias de start-stop para as convencionais. Então a gente sugere até que você dê uma passadinha lá para entender isso direitinho. De toda forma, aqui o conjunto é um conjunto, vamos dizer assim, mais comum para o mercado brasileiro, né? Um motor aspirado, não é um motor turbo, um motor flex, com um sistema de injeção indireto. Quando a gente chega aqui na Equinox, a gente vê uma receita completamente diferente do Compass. Para começar, o motor aqui é um 1,5 litro turbo com injeção direta de combustível e somente a gasolina. Esse aqui é um motor Ecotec. O pessoal já perguntou pra gente se esse aqui é o mesmo motor do Cruze. Pois bem, eu fiz essa pergunta pro pessoal da engenharia da GM no lançamento desse carro aqui com esse motor 1.5. O que eles me disseram é o seguinte, é a mesma família de motores, eles são muito parecidos. Só que lá no Cruze nós temos um motor 1.4 litros, flex, também com injeção direta, e lá ele tem um sistema start-stop. Afinal de contas, o Cruze é fabricado na Argentina. Quando a gente vem aqui para a Equinox, esse motor tem uma cilindrada um pouquinho maior, 1,5 litro, somente a gasolina, e ele também não tem um start-stop. Então vocês vejam que tem diferenças aqui. Afinal de contas, a Equinox é fabricada no México. Ela é muito mais direcionada para o mercado norte-americano. Mas a engenharia dos motores ela é bastante parecida, só que tem acertos obviamente diferentes. E pelo fato desse motor aqui ser turbo injeção direta, uma cilindrada menor, 1,5, o que é interessante aqui é o torque. 27,8 kgfm, inclusive entregue numa rotação mais baixa do que o motor aspirado aí do Compass. E como a gente já falou várias vezes, o torque é decisivo em acelerações e retomadas de velocidade. Isso certamente pode fazer muita diferença no quesito performance entre os dois carros. Quando a gente olha aqui os dois modelos de lado, a gente percebe uma diferença um pouquinho mais expressiva. A Equinox tem um porte mais encorpado. Inclusive nas fichas técnicas, a informação é que ela é um pouco mais alta, um pouco mais larga e bem mais comprida. Ela tem 4,65 no comprimento, enquanto o Compass tem 4,41 no comprimento. Vocês estão vendo que é uma diferença de quase 20 centímetros. E isso a gente também tem o reflexo no entre-eixos. A Equinox tem um entre-eixo de 2,72, relativamente comprido, enquanto o Compass tem um entre-eixos de 2,63. Evidente que essas medidas maiores da Equinox devem fazer diferença no espaço interno, mas também o Compass tem um lado bom nisso. Por quê? Quando a gente também olha os dois carros, nitidamente o Compass é mais alto em relação ao solo do que a Equinox. E ele também tem melhores ângulos de entrada e saída. Portanto, ele acaba sendo um pouco melhor naquelas situações, não vou dizer de fora de estrada, mas aquelas situações onde você tem que passar lombadas, valetas, buracos e outros obstáculos. Quando a gente olha os dois modelos aqui atrás, temos algumas semelhanças. No caso, a iluminação. Os dois carros possuem a iluminação da lanterna em LED. Só que aí existe uma pequena vantagenzinha da Equinox, que a luz de freio também é em LED. Já a luz de pisca e luz de ré usam lâmpadas incandescentes convencionais. Os dois carros também têm a iluminação de neblina, aquela para condição adversa de rodagem. No caso da Equinox, é apenas uma iluminação que fica do lado esquerdo do carro, na mesma posição da lâmpada de ré, iluminando em LED. Já o Compass tem duas lâmpadas para iluminação de neblina, fica na parte mais inferior do para-choque e nesse caso a iluminação é incandescente. Os dois carros também têm 4 sensores de estacionamento, inclusive associados à câmera de ré. No caso, pessoal, esse Compass aqui, por ser o Limited e estar com o pacote completo, ele tem mais 2 sensores, que é o Park Assist. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque este Park Assist não é um equipamento de série na versão Longitude. Quando a gente chega aqui no porta-malas, aí não tem muita discussão. O da Equinox é efetivamente maior. A gente tem 468 litros aqui contra 410 no Compass. Outro detalhe, os dois carros possuem aquele step fininho, aquele step temporário, não é o step integral. Mas vamos olhar de perto um pouquinho mais a solução de cada um dos porta-malas. Aqui no Compass a gente tem a solução de tampão aqui no porta-malas. Inclusive você pode remover ele, ele fica preso ali por 2 hastes na tampa.
A gente consegue ver aqui também a solução do piso variável. Você consegue colocar algumas coisas aqui na parte de baixo do tampão, e isso é possível por quê? Porque esse carro usa o step temporário. Se a gente pegar aí a versão Trailhawk, por exemplo, que é aquela mais indicada para o off-road, você não consegue descer o piso, porque ele tem um pneu de mesma medida do pneu de rodagem. Mas como essa aqui não é a proposta off-road, ele tem um step temporário. E você aqui então consegue, por exemplo, descer o piso para ganhar um pouquinho mais de espaço aqui no porta-malas. Na Equinox a solução é diferente, a gente consegue ver aqui o tipo de tampa corrediça. A gente também tem um espaço aqui na parte de baixo do piso, a gente não consegue descer o piso, a gente consegue ver que é um espaço bem maior. Agora, por que esse espaço está aqui, pessoal? Quando a gente pega aqui e levanta esse acabamento, a gente tem acesso ao pneu temporário. O que a gente deduz é que seria possível ter um pneu aqui que não fosse o temporário. Justamente por isso existe esse espaço, que ele está sobrando aqui por conta do pneu temporário. Mas no caso, a Equinox no mercado brasileiro só existe com essa hipótese do pneu temporário. De toda forma, em matéria de versatilidade e organização em espaço, não há dúvidas, a Equinox é melhor do que o Compass. Aqui no banco traseiro do Jeep Compass a gente tem um padrão de conforto muito bom, inclusive banco ajustado para uma pessoa de 1,80 m, olha só, eu tenho mais de um palmo de espaço aqui dos joelhos. Movimentação de pés também é muito boa, muito interessante. Ali na porta tem um espaço para guardar ali até uma garrafinha ou até uma lata fechada, tá? Mas lembrando, fica um pouquinho inclinado. E tem mais um espacinho para você guardar ali uma carteira. Também tem uma alça de segurança aqui no teto com um ganchinho para você poder pendurar aí um paletó. E até mesmo iluminação individual. Outra coisa muito legal, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, isso é muito importante num país como o Brasil. E esse carro ainda tem ali uma tomada do tipo 110 volts, tá? Aquela tomada com 3 pinos. Então você consegue ligar ali de repente um carregador de celular, mas usando o próprio carregador da tomada ou outros equipamentos, desde que não passe da potência máxima da tomada. E a gente também tem aqui, ó, descansa-braço escamoteável com 2 porta-copos, de modo que a parte traseira aqui do Compass é muito legal para a matéria de conforto e amenidades. No banco traseiro da Equinox a gente também tem um elevado padrão de conforto. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m e olha só, praticamente aquele mesmo palmo que a gente viu ali no Jeep Compass. A movimentação de pés aqui também é muito boa, vou dizer que é um pouquinho melhor que o Compass, mas é pouca coisa. A gente também tem aqui a alça de segurança do teto com o ganchinho para você poder pendurar aqui um paletó e também temos a iluminação, só que aqui a iluminação é em LED. Na porta da Equinox a gente também tem espaço para colocar ali uma garrafinha e a lata desde que fechada, porque ela também está inclinada. Só que o espaço para guardar mais coisas é um pouquinho menor que no Compass. De toda forma, a Equinox também tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro. E diferente do Compass, que tem uma tomada de 110 volts, aqui a escolha foi diferente. Então aqui você tem uma tomada de 12 volts e mais 2 tomadas do tipo USB. Então aqui você tem mais recursos para conectar mais coisas. E a gente também tem aqui o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. Pessoal, os 2 carros são muito próximos no banco traseiro, mas eu vou dizer para vocês que aqui na Equinox eu me sinto um pouco mais confortável e melhor atendido que no Compass. Hora da gente dirigir aqui o Compass, vamos dar ré aqui, freio de estacionamento elétrico, tá pessoal? Engatou ré, ele já libera automaticamente. Câmera de ré com linha de guia, inclusive linha de guia dinâmica. E o volante com assistência elétrica, o que deixa o conjunto bastante leve, né? Nós temos aqui também o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro que acaba ajudando na manobra. Câmera de ré tem uma resolução boa, não chega a ser aí um Full HD, mas é uma boa resolução. E a linha de guia acaba auxiliando bastante, uma vez que ela tem 3 segmentos, né? O verde, o amarelo e o vermelho. E aí, mesmo antes do sensor funcionar, você já tem uma ideia de onde está o obstáculo. Mas o sensor também ajuda bastante, como vocês estão vendo, bastante prático. Agora vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Inclusive já fizemos um vídeo no canal explicando por que a gente faz esse teste. Dúvidas? Só consultar o vídeo. Vamos acertar aqui o carro com os tachões. Mesmo usando uma roda aro 19, né, com um pneu com perfil relativamente baixo, a gente vê que a suspensão do Compass trabalha muito bem. Podemos esquecer, né? O Compass tem suspensão totalmente independente na traseira e isso ajuda e ajuda bastante no conforto. Eu posso dizer que a suspensão aqui em matéria de conforto ela vai muito legal, mesmo com a roda 19 e o pneu um perfil um pouco mais baixo. Isolamento acústico eu também achei muito bom. Agora vamos aqui para o nosso teste de lombada. 30 por hora, vamos ver como é que o Compass
se sai aqui na primeira lombada. Vamos lá, acertando aqui os 30 por hora. Olha, pessoal, já na primeira lombada eu já senti uma raspada lá na parte dianteira do carro, né? A gente vê que essa aqui não é a versão Trailhawk, né? Então ela tem a frente um pouquinho mais baixa. Na segunda lombada eu nem vou tentar passar nos 30, porque se na primeira já raspou, olha, passei abaixo dos 30 e mesmo assim raspou na segunda lombada. Então a gente vê que essa versão Limited aqui não é exatamente a versão para você fazer as coisas mais aventureiras, porque a frente é um pouquinho mais baixa aí, né? Vamos ver aqui no bloco reto como é que é o isolamento acústico do carro. Muito bom o isolamento acústico. Na terceira lombada eu já vou reduzir a velocidade, porque a gente sabe que a frente raspa. Suspensão muito boa para filtrar a ondulação do piso, isso é indiscutível. O carro é bastante confortável. Aliás, mais confortável que muito hatchback, tá? A quarta e última lombada, olha pessoal, passamos um pouquinho mais que 20, ainda assim ele raspou. Então a frente do carro é baixa. Você precisa tomar um certo cuidado aí em lombadas, valetas e buracos, porque você pode raspar ali a frente. Lembrando, essa aqui não é a versão aventureira, né? A versão aventureira é a Trailhawk, que aí as coisas mudam bastante de figura. Mas nessa daqui é importante ter um pouquinho de atenção. Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia e vamos para a nossa manobra de fim de rua. Vamos ver como é que o Compass se sai aqui. Parando aqui no ponto que a gente sempre para. Vamos virar o volante. Inclusive o Start-Stop acionou aqui, vocês podem ver que o motor está desligado, o recurso justamente para economizar combustível e diminuir emissões. No momento que eu tiro o pé do freio, ele liga o carro novamente. Olha, ó, quase chegamos nos 90 graus, a gente consegue ver o sensor de estacionamento dianteiro atuando. Mais uma vez o Start-Stop atuou e olha só pessoal, eu consigo virar o volante com assistência mesmo com o motor desligado, porque tem carro que não dá para fazer isso. Aqui a gente consegue. Engatei ré, Start-Stop já foi cancelado. E vamos para a nossa manobra aqui, concluir a manobra. A câmera de ré acaba ajudando bastante. E o que a gente percebe aqui é que o Compass usa um espaço um pouquinho maior, né? Então o carro está um pouquinho desalinhado aqui para a esquerda na nossa manobra de fim de rua. Mas quais são as coisas legais aqui, né? Sensor dianteiro e traseiro funciona muito bem. Câmera de ré também é um bom auxílio, volante com assistência elétrica muito legal. E o mais importante, Start-Stop não cancela a assistência do volante, né? Tem carro que infelizmente cancela aí quando você força o volante, ele liga de novo o Start-Stop. Ou então tem carro que nem isso, você tem que tirar o pé do freio para ligar. Então aqui pelo menos o sistema está conversando legal aí com os sistemas. A manobra é tranquila, você só vai precisar de um pouco mais de espaço. Mas de resto, o que a gente pode dizer? Tirando aí o bico do carro que é um pouquinho baixo e acaba raspando um pouco nos obstáculos, não chega a bater, mas raspa. Ele tem uma boa suspensão, aliás, isso é um ponto legal do Compass, uma boa suspensão. Ele filtra muito bem. E o isolamento acústico aqui eu também vou dizer que eu gostei bastante. De modo que, carro para você usar aí no cotidiano, salvando essas pequenas ressalvas aí que eu destaquei, vai muito bem. Hora de dirigir aqui a Equinox, lembrando aqui, né, freio de estacionamento elétrico, temos câmera de ré, inclusive com linhas de guias dinâmicas, isso ajuda bastante, volante com assistência elétrica, o que também facilita muito as manobras. Lembrando que a Equinox tem um sistema aqui na câmera, que além do sensor de estacionamento e a linha de guia, se você tem um carro vindo na rua, né, ele te põe um alertazinho que o carro está se aproximando. E quando você tem um obstáculo lá atrás, além obviamente do sensor funcionar, ele põe um ponto de exclamação exatamente onde está o obstáculo. Isso é muito útil para você conseguir identificar exatamente o obstáculo. Ó, ele já colocou ali a exclamaçãozinha amarela. Eu vou me aproximar mais do obstáculo. Tá vendo? Ele vai trocando ali a exclamação para mostrar que existe o obstáculo. E aí obviamente ele usa o sensor sonoro para dizer que você está bastante próximo. Isso acaba sendo muito legal aqui na Equinox para alertar o motorista. Vamos para o nosso teste de lombada e tachão. Já explicamos isso em vídeo no canal. Qualquer dúvida passa lá no nosso vídeo. Vamos ver aqui como é que a Equinox se comporta. Olha, o isolamento acústico não é ruim, mas eu achei a suspensão um pouco dura. Já pegamos carros desse porte aqui
que tem uma suspensão que absorve um pouco melhor, né? Mas a suspensão não demonstrou fragilidade, né? Aquela sensação às vezes que tem um som mais agudo aí na suspensão. O isolamento é legal, isso é um mérito da Chevrolet já há muito tempo. Vamos ver agora como é que a Equinox se comporta aqui na primeira lombada 30 por hora. Pessoal, eu sei que a frente dela é um pouco baixa, mas vamos lá. Vamos ver aqui 30 por hora, vamos ver o que acontece já aqui. Olha, já raspou e raspou bastante. Então a Equinox tem esse problema. Isso aí já desde a versão 2.0 Premier, mesmo quando a gente pegou o carro, a gente percebe que a frente da Equinox não é muito alta. Então mesmo ela tendo esse porte de crossover, ó, segunda lombada eu já vou passar a 20 aqui, porque a gente já sabe que a frente é baixa. Então você tem que tomar um cuidado como se você estivesse dirigindo um sedã, tá? Ela não tem essa vocação de SUV. Então bastante cuidado com obstáculos. Vamos ver aqui o blocreto. Vamos ver o isolamento acústico. Continua sendo um bom isolamento acústico. Terceira lombada eu vou passar a 20 por hora. Olha, por 20 por hora a frente raspou, pessoal. Então vocês veem que essa frente precisa tomar bastante cuidado. A suspensão aqui ela está absorvendo um pouco melhor do que lá nos tachões. Aqui ela está conseguindo manter um pouco mais o padrão de conforto. Lá nos tachões ela foi um pouquinho pior. Aqui é a nossa última lombada. O que a gente pode dizer? Aqui a suspensão tem um padrão de conforto interessante, muito legal. E o isolamento acústico também é bem legal aqui na Equinox. É só a questão mesmo dela ser um pouco baixa, a frente ser um pouco baixa. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos alinhar a Equinox aqui com o lado direito da guia. Ok, vamos escolher aqui o nosso ponto de parada. Vamos virar todo o volante, direção bastante leve, isso aqui é muito legal. Olha pessoal, tô tendo a sensação aqui de quase dirigir uma picape média, tá? Não chegou nem perto dos 90 graus aqui. Então ela precisa de bastante espaço, ela vira pouco na rua, né? O volante dela é muito leve, câmera de ré é muito bom, nós temos os sensores dianteiro e traseiro, mas você precisa de um espação para manobrar. Ó, pessoal, a gente usou a rua inteira. Coisas que só acontece quando a gente está efetivamente com uma picape média. Então, para manobrar a Equinox, precisa de espaço. Ainda que você tenha aí as assistências todas, ela tem um raio de giro meio comprometido. Então, se você estiver em locais muito apertados, vai dar trabalho, né? Afinal, é um carro para mercado americano e lá é tudo muito mais fácil, né? Tudo muito mais espaçoso. Então fica aí a dica de gostoso, confortável, bico um pouco baixo, mas na hora de fazer a manobra, bastante espaço, porque ela usa muito espaço mesmo para você conseguir fazer a manobra. Mas o lado bom é o conforto e isolamento acústico, que tem aí um padrão de carro até mesmo de categoria superior. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Jeep Compass, e a primeira coisa que eu vou lembrar para vocês é que o Jeep Compass possui a luz de rodagem diurna, só que ela usa uma lâmpada incandescente. Inclusive nós fizemos um vídeo no canal explicando isso. De toda forma, pessoal, como as autoridades não entendem muito bem esse DRL incandescente, eu vou ligar o farol aqui por uma questão de precaução. Primeira coisa que eu já vou destacar aqui para vocês, pessoal, que o motor flex do Jeep Compass, né, ele não tem muito torque em baixa. Então você tem que forçar um pouquinho mais o pedal do acelerador para você sentir o carro aí, vamos dizer assim, oferecendo um desempenho um pouco melhor. Bom, isso é característica de qualquer outro motor flex, mas eu tenho que destacar que o Compass não é exatamente um peso-potência muito ideal, né? Esse motor aqui parece dar a sensação de estar um pouco assim no limite para levar o peso do carro. Outra coisa que eu também já vou destacar é que aqui no Compass a gente consegue, por exemplo, usar os pedal shifts que tem atrás do volante, né? Então o câmbio não tem uma posição Sport, mas você pode jogar a alavanca para o lado esquerdo e a partir daí você usar os comandos sequenciais aqui do volante para interagir com as trocas de marcha. O carro tem um câmbio automático de 6 marchas, o que é bom o câmbio. O porém mesmo fica por conta do motor, que a gente vê que falta um pouco mais aqui de torque e disposição do conjunto. Vamos já aproveitar aqui para ver a velocidade em função da rotação, acertar aqui a velocidade em 100 km por hora, e olha só, a gente tem ali um giro um pouquinho acima de 2.000 giros. Já tivemos carros
com giro mais baixo. Vamos acelerar agora para 120 e vamos ver qual é a rotação do motor. Olha aí, a 120 por hora, a gente tem ali uma rotação de aproximadamente 2.500 giros. Não é um giro assim tão alto, mas como eu já disse, já tivemos carros com giros menores. Eu vou voltar agora aqui o câmbio para a posição drive. Lembrando que a gente está com o ar-condicionado ligado. E eu vou aproveitar para fazer uma retomada de velocidade na subida, para ver como é que o carro se comporta. Mas antes disso, só uma observação sobre a suspensão. Aqui na estrada, a suspensão do Compass não é tão suave quanto no modo urbano, ela é um pouquinho mais firme. Ela copia um pouco mais aí a ondulação do piso, a gente sente isso um pouco mais. Não chega a ser desconfortável, apenas a gente tem essa sensação da suspensão ser um pouquinho mais direta do que outros modelos concorrentes. Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui numa subida. Eu vou reduzir a velocidade aqui para 60 por hora e vou pisar tudo até 120, justamente para a gente ver aí como é que o Compass se comporta nessa situação. Olha lá, 60 por hora, vamos pisar tudo agora. Então vamos lá, pisando tudo. O câmbio até que responde de forma rápida, mas a gente vê que falta um pouquinho de gás do motor aqui, né? O motor berra um pouco mais. E aí a gente chegou aos 120. Não é um canhão, tá, pessoal? Vou dizer para vocês assim, se você está esperando um desempenho consistente na estrada, a minha dica em relação ao Compass é o seguinte: vá para a versão a diesel. Porque esse motor aqui pode ir bem na cidade, mas na estrada a gente percebe que falta um pouquinho mais de fôlego nele. Bora testar a Equinox aqui na estrada e a primeira coisa que eu já vou destacar é que você não precisa se preocupar em ligar o farol, uma vez que ela possui a luz de rodagem diurna em LED. Pessoal, a Equinox, por ter esse motor turbo, a gente consegue ver que ele tem uma boa disposição já logo em baixa rotação, então você precisa pressionar bem pouco o pedal do acelerador para você ter uma resposta interessante. Evidentemente que essa aqui é 1.5, então se a gente for comparar lá com a 2.0 que tem o câmbio automático de 9 marchas, é bem diferente. Mas quando a gente olha para a Equinox em relação aos concorrentes de preço dessa versão aqui, que é a Midnight, podemos dizer que o desempenho aqui é muito bom. Agora, tem algumas coisas aqui que eu já sinto falta logo de cara, tá? Nós não temos pedal shifts aqui atrás do volante para interagir com as trocas de marcha. O que a gente tem na Equinox é aqui a posição drive. E quando você coloca aqui na posição L, o que seria esse L? Não é uma reduzida, mas ele funcionaria como uma espécie de câmbio em modo Sport. Ele vai colocar o carro aqui numa situação um pouco mais reduzida. E aí você pode usar o botão que tem aqui na parte superior do câmbio para dizer qual que é a marcha limite que você quer usar. Então, por exemplo, eu estou ali em L6. Só que não quer dizer que eu vou ficar só em sexta marcha, quer dizer que eu vou usar até sexta marcha. Se eu quiser usar até a quinta marcha, eu coloco ali em L5, até a quarta marcha, assim sucessivamente. Então você consegue controlar a marcha máxima que você está utilizando para você eventualmente poder fazer uma redução redução de marcha, para fazer uma retomada de velocidade ou alguma coisa assim. Aliás, eu vou colocar agora ela aqui em drive, vou reduzir a velocidade aqui para 60 e vou acelerar tudo até 120. Vamos ver como é que ela vai se comportar? Vamos lá, 60 por hora, vamos pisar tudo. Não é exatamente assim um canhão, mas a gente percebe que ela tem uma boa desenvoltura considerando o tamanho do carro. E aí, já chegamos a 120 km por hora. Então, aproveitando aqui, vamos também fazer a nossa velocidade em função de rotação. Acertar aqui o carro em 100 por hora primeiro. Vamos ver a rotação aqui em sexta marcha. Ali um pouquinho abaixo de 2.000 giros, o que é uma rotação baixa, considerando para a economia de combustível e nível de ruído. Agora vamos acelerar aqui para 120, a gente viu ali que ele fez uma redução de marcha, agora aqui em 120, agora já está em sexta marcha de novo. Temos ali mais ou menos um pouquinho menos que 2.250 rotações, de 2.150, vamos dizer assim. O que também é uma relação baixa, né? Tudo isso deve ajudar aí na questão de economia de combustível. De toda forma, aqui na estrada, o que a gente pode falar é que a Equinox mantém esse padrão de conforto. A suspensão se sai bem, ela tem um rodar bastante suave e esse motor turbo acaba ajudando
principalmente nessas questões de retomada de velocidade, quando a gente compara com os outros concorrentes da categoria que estão na mesma faixa de preço. Agora é hora do nosso teste de aceleração aqui com os dois carros. Só lembrando, o Compass tem um motor flex, mas nós vamos usar ele com gasolina para deixar as coisas mais equilibradas, uma vez que o motor da Equinox só roda a gasolina. E aí a competição é aspirado versus turbo. Vamos ver quem leva. E o resultado acabou dando o esperado, né, pessoal? Ainda que as potências sejam relativamente próximas à potência máxima nominal, o que determina a aceleração é o torque. E aí, o carro com motor turbo acaba sendo melhor. Só uma observação. A gente notou que nos testes que a gente fez, o Compass na saída ele até que tem uma certa agilidade, mas depois o motor aspirado acaba entregando aí os pontos. Já a Equinox, ela tem uma saída um pouquinho lenta, mas depois que o motor turbo enche, ele vai muito bem. De toda forma, aqui fica comprovado mais uma vez que o motor turbo nessas situações acaba sendo sempre mais eficiente. Antes da gente falar do consumo, vamos colocar os dados oficiais do Inmetro. Lembrando sempre que a gente está usando o parâmetro apenas da gasolina para o Compass. E nesse caso, o Compass tem uma média de 8,8 km por litro na cidade e 10,8 km por litro na estrada. Já a Equinox, também com o número do Inmetro, ela tem uma média de 9,5 km por litro na cidade e 11,7 km por litro na estrada. E em nossos testes de consumo deu a lógica do Inmetro. Só lembrando, tá, pessoal? Testamos com gasolina, tanto na estrada quanto na cidade, os carros andaram sempre juntos e com ar-condicionado ligado. E nesse sentido, a Equinox acabou sendo mais econômica que o Compass nas duas situações, tanto em rodovia como também na cidade. E aqui a gente vai chegando aos finalmente do nosso vídeo, mas antes da gente falar os preços, só uma observação importante. A gente considerou a Equinox Midnight em relação ao Compass Longitude. Nós não consideramos os equipamentos aqui da versão Limited, como a gente explicou no começo do vídeo, porque a gente não conseguiu o carro. Então a gente comparou aquilo que seria comum, a Equinox e a versão do Compass Longitude. Pois bem, nesse quesito, quais foram os pontos que o Compass acabou encantando mais? Dirigibilidade. Aquela coisa de manobrar o carro na cidade, usar o carro na cidade, o Compass usa menos espaço, tem uma direção um pouquinho mais direta, um pouquinho mais leve, acaba deixando o carro mais jeitoso aí no dia a dia. Outra coisa também que ele foi muito bem é a questão da suspensão, né? Atravessar a lombada, valeta, buraco, essas coisas, a suspensão um pouco mais alta do Compass se saiu melhor aí do que a Equinox, que acabou sofrendo um pouco nesse quesito. E em matéria de desempenho, aí a Equinox acabou levando vantagem. Como a gente sabe, o motor turbo acaba sendo um pouco mais eficiente e na estrada isso também acaba fazendo diferença. Outra coisa que a Equinox foi bem, o conforto na estrada. Ela tem um conjunto, até pela estrutura dela um pouco maior, ela te dá um conforto maior na estrada, você sente o carro mais, digamos assim, estável. Também não podemos esquecer que a Equinox foi muito bem no quesito espaço interno, tanto no banco traseiro quanto no porta-malas, os dois itens aonde ela acaba levando vantagem aí em cima do Compass. Mas novamente o Compass também teve uma outra vantagem, o acabamento interno. Ele nos pareceu ser um pouquinho mais sofisticado no que diz respeito a toque e visual em relação à Equinox. Mas aí também tem um outro ponto que a Equinox supera o Compass, central multimídia. Central multimídia do Compass não tem GPS embarcado, a Equinox tem GPS embarcado, além do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, que aí os dois carros oferecem. Mas lembrando, né, pessoal, a Equinox aqui conta com o sistema OnStar, e isso é um tremendo diferencial aí em matéria de segurança e até mesmo conectividade que o Compass não oferece. Dessa forma, é muito difícil a gente dizer assim, este carro ganhou, esse carro perdeu ou vice-versa. Por quê? Depende muito da aplicação que as pessoas vão fazer, né? Afinal de contas, dependendo do estado que você está, pode ser muito mais interessante
usar etanol, e o Compass oferece essa opção de ser um motor flex, enquanto a Equinox é somente gasolina. Ah, mas se o cliente não tem essa preocupação, está preocupado mais com estrada, ok, a Equinox tem um motor de mais desempenho. Então, é um pouco difícil cravar qual deles que foi melhor. O que é importante a gente destacar é que existem diferenças expressivas entre os dois modelos, e aí essa decisão fica muito a cargo de quem vai comprar o modelo. Mais uma vez, a gente usou a Multiclass Corretora de Seguros lá da cidade de Sorocaba para montar o seguro aqui dos dois modelos. Sempre lembrando algumas coisas. O seguro é um valor anual e, mais do que isso, ele é da pessoa em relação ao automóvel. Portanto, o valor do seguro muda de acordo com o perfil do usuário. Dessa forma, o seguro do Compass e da Equinox foi feito considerando um usuário médio do carro. E olha o que a gente conseguiu. O Compass ficou com um seguro de R$3.000, sendo uma franquia de R$10.000. Existe também a opção da franquia reduzida em 50%, que aí ela sairia por R$5.000, aí o seguro sobe um pouquinho para R$3.300. Já a Equinox, o seguro ficou um pouquinho mais caro do que o Compass. O seguro ficou em R$3.200 com a franquia de R$10.400. Você vê que é uma diferença bem pequena em relação ao Compass. E existe também a opção da franquia reduzida em 50%. Nesse caso, R$5.200, sendo que o seguro sobe para R$3.600. O que a gente pode determinar é que eles são muito próximos. Possivelmente, a diferença no preço do seguro deve se dar pelo fato do Jeep Compass ser um carro fabricado aqui no Brasil, enquanto a Equinox é um carro que é fabricado no México. E isso possivelmente pode aumentar um pouquinho o preço aí das peças. Mas, de toda forma, no que diz respeito ao seguro, não é esse o item que vai determinar a escolha de um carro ou de outro. Então vamos aos preços de cada um dos modelos. Eu vou começar aqui pelo Compass, lembrando, tá, pessoal? A gente usou como referência o Longitude, que faz mais par com o preço aqui com a Equinox. A versão básica do Compass Longitude é de R$ 134.900. Porém, existem alguns opcionais que você pode acrescentar aqui no Compass, como por exemplo, um pacote de segurança que salta de 2 para 7 airbags, você também pode colocar o teto solar e ainda um pacote de tecnologia que vai acrescentar coisas como, por exemplo, farol com iluminação xenon e até mesmo parque assist, além de outros componentes. Com todos os equipamentos, o Compass Longitude vai a R$ 152.500. Já a Equinox Midnight, ela é um pacote super fechado, tão fechado que você não consegue nem trocar a cor do carro, ela só existe na cor preta. E aí ela custa R$ 137.300. A gente vê que para aquisição inicial, se a gente for levar em consideração a questão do custo-benefício apenas o custo-benefício, a Equinox pode ser mais interessante. Mas a gente não pode esquecer que o Compass é um dos carros mais vendidos no mercado brasileiro. Você pode escolher cor, você pode escolher opcionais e certamente é um carro que posteriormente deve ter um maior valor de revenda, uma vez que ele é um sucesso de vendas. E aí cabe muito o cliente pesar o que ele está preferindo. Se é um carro que ele pode personalizar, que já é um sucesso de vendas, ou se ele quer um carro que, vamos dizer assim, tem um pacote fechado com um custo-benefício inicial mais interessante. E aí, gostou do vídeo, pessoal? Deixa aí o like pra gente, afinal, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. Não se inscreveu? Faça isso. Afinal de contas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no canal do YouTube do Comprecar TV, que você encontra esses comparativos super detalhados para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.